Salve, salve, meu querido George, como estás? Bem, como sempre, né? Como sempre. E você continua fazendo essa pergunta, eu acho interessante, porque se em algum momento você acha que eu não vou estar bem, pode ser? Às vezes você quer fazer um DR, alguma coisa, você joga aqui no momento, aí te faz. Não, mas é a abertura aqui já é um enrolation, ela vai aumentar o enrolation, né? Aumenta o enrolation. Às vezes você pode falar, não, tô bem, demorei 20 minutos pra andar esses 100 metros. Não, esse fui eu, né? Com o trânsito delicioso do Itaim em pessoas paradas em lugares proibidos, mas tudo bem. Mas hoje não precisamos nem de enrolar, né? Porque a gente tá ali com 220, né? Também, com uma Red Bull, você tá com... Ah, boa, você tinha que fazer uma piadinha. Quando foi que outro dia você não fez piadinha, não? Ah, foi com o Marcelo Paz, não teve coragem, não. Ele fez só com o Paz no final. Só com o Paz no final. Só com o Paz. Opa! Assistiu, foi ouviu... Foi se preparar. André Rocha, Managing Director seria o quê? Um CEO, um diretor? Qual é o cargo no Red Bull? É só a nomenclatura dentro da nossa grade lá de alçada, que é o CEO do projeto, CEO mas do projeto, o nome é Managing Director. Né? Bem-vindo, viu, André? Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Prazer tê-lo aqui com a gente. A situação dentro do campo, ela não é tão favorável, né? Estamos gravando, o Red Bull Bragantino está ali disputando, né, sair da zona do rebaixamento, e até brinquei contigo, né, André, quando a gente falou para combinar de vir aqui, eu brinquei e falei assim, pô, eu sei que é um dia duro e tal, tinha sido bem anunciada a demissão do Pedro Caixinha, né, e você falou uma frase para mim, desculpa, eu vou abrir aqui, mas eu acho que ela vale, né, você falou assim, faz parte do job description, né, você sabe que tem que fazer parte disso. Mas aí eu vou começar te perguntando assim, o quão duro é ter esse choque de a realidade do dia a dia do futebol, que é um pouco diferente da realidade do dia a dia do corporativo, e como fazer isso tentar caminhar? Seja bem-vindo. Que pergunta, hein? Sacaneei nesse começo, mas tudo bem. Começou pesado. Comecei pesado, né? Não precisava, hein? Não, obrigado pelo convite. Na verdade, isso é uma pergunta interessante, que eu até acho importante responder, né? Dentro do contexto do que se espera do CEO, num clube empresa, que é o nosso caso, né? Nós somos uma limitada com propriedade, e, enfim. Teoricamente, meu papel é fazer só o administrativo. Né? E quando você pensa no administrativo de uma empresa de bens de consumo, que é o nosso caso, ele se assemelha muito a um CEO de uma empresa de bens de consumo. Só que meu produto final é o futebol. E o futebol traz com eles todas essas intempéries, todas essas incertezas, todas essas situações que não são corriqueiras em nenhum outro ramo da indústria. Né? Então se alguém me pergunta, André, qual a maior diferença que você vê entre o seu cargo em uma empresa, né, do ramo corporativo e no futebol, é justamente essa questão emocional, essa questão do quanto o resultado ele impacta no dia a dia, apesar de eu não ter necessidade nenhuma de tocar no esportivo, porque a gente tem um diretor esportivo lá, mas se eu falar que não impacta, eu não estou no lugar correto. Na verdade, não é só comigo, né? Assim, meu clube me dá condição de trabalhar com pessoas sensacionais, eu tenho muita sorte de ter o time que eu tenho, e esse time também tem que sofrer o que o esportivo sofre. Apesar da gente não ter, né, não tá, mas a gente está inserido, intrinsecamente conectado com o negócio. Então, aquele dia que você me procurou, eu estava realmente bastante chateado, porque você cria uma conexão, né, com o treinador, você viaja com ele, você, né, tá o tempo inteiro com ele. Por coincidência, minha sala é em frente à sala dele também. Mas infelizmente, né, sem querer cair no jargão que faz parte do futebol, mas chega um determinado momento que você precisa tomar uma decisão. Né? Você tem um choque de gestão ali, técnica, né? Não precisa, tem como, né? Precisa. E para toda a organização esse negócio reverbera, né? Porque você está tirando uma pessoa-chave do processo, que nunca é fácil, mas você percebe no rosto, né, das pessoas e tal. Mesmo considerando que aconteceu no domingo, né, que não é muito usual, mas você chega na segunda-feira o pessoal estava meio cabisbaixo, mas como eu te falei, né, faz parte do job description, né, você tem que estar ali, tem que... E uma coisa, né, o processo ele tem que continuar, né, tem coisas que a gente está batalhando, você tem reunião, você tem, né, a questão da Libra, você tem patrocínio, você tem que continuar trabalhando, porque tá nervoso, tá chateado, qualquer que seja a sua emoção, mas tem que continuar com o trabalho do dia a dia, né. Por isso que eu falei, pode marcar que eu apareço aí. E aí, em cima disso, como construir um projeto de gestão? Você fez um paralelo do mundo corporativo com o futebol.
Como construir um projeto de gestão sustentável num ambiente tão volátil como o futebol? Como você bem disse, que o resultado dentro do campo ele impacta em tudo que é realizado fora do campo também. É possível construir um projeto de gestão sustentável num ambiente tão volátil como o futebol? Sim, ótima pergunta. Uma das coisas que mais me atraiu nesse projeto foi o foco de longo prazo que sempre me colocaram desde o princípio. Desde o princípio, né? Tudo que se pensa, e aí quando eu falo, não é só no clube, não é só no futebol. Se você pensar na Red Bull de uma forma geral, eles trabalham sempre com foco de longo prazo. Isso te dá, primeiro, uma situação de estabilidade, uma situação de segurança, e não é uma segurança cômoda. É uma segurança que você sabe que você tem que fazer, buscando, né, uma certa longevidade nas ideias. Não te tira em momento algum a vontade de ganhar, a vontade de se superar, a busca pela excelência. Não tira isso, mas te dá uma certeza de que às vezes você vai ter situações positivas e negativas que são inerentes ao contexto que você está inserido, porém você tem que pensar que no próximo dia as coisas continuam. E isso me dá muita segurança, primeiro, de desenvolver com o time visões mais de longo prazo, buscar parceiros que entendam essa conotação de longo prazo que a gente busca para tudo que envolve o nosso projeto. Tem muitos dos nossos parceiros que já entendem e já gostam né, dessa abordagem nossa mais de longo prazo, porque o normal do futebol é isso, né? O normal do futebol é você ter a volatilidade como um fator decisório para algumas coisas que você pensava de forma diferente, né? E a gente precisa ousar em fazer um pouco diferente do status quo, né? E é isso que a gente se propõe a fazer. É isso que me atraiu lá atrás e é isso que as pessoas estavam buscando quando me colocaram nessa posição. Vamos tentar colocar um pouco mais de longo prazo nesse contexto. E quando você pensa no próprio Bragantino, né, na minha situação geográfica, demográfica, etc., se eu não pensar em longo prazo, eu estou perdido, né? Porque eu estou numa cidade que é colada em São Paulo, uma cidade que está num bom dia, você consegue chegar na Neoquímica em 1 hora e 10. O que impede esse cara de ser corintiano? Nada, nada. Um cara que pode chegar no Allianz com 1 hora e 20, 1 hora e meia, de novo, dependendo do horário e tal. Então, eu já estou muito próximo de uma cidade, né? Tem todas as questões passadas do Bragantino, que teve um pico de sucesso esportivo muito alto, e depois você entra numa situação Limbo. de limbo, né? De uma seca absurda de títulos e de protagonismo, etc. E nós sabemos, né, que infelizmente o brasileiro ele gosta muito de ganhar. Depois ele gosta do esporte, mas ele gosta muito de ganhar. E se você não ganha, quando você sai, e eu estou falando até outras cidades, não é só o Bragança, você vai numa cidade do interior, às vezes pergunta, mas que time você torce? Olha, Chapecó com a Chapecoense. na Se a Chapecoense capital, continuar assim, exato, mas na capital eu torço pro time tal, mas aqui eu torço pra... Como assim? Você tem 2 de 3? Porque eu preciso... O cara precisa estar ganhando. Não teve ninguém na sua vida que você perguntou pra quem que você vai votar? Ah, eu vou votar em fulano, mas ele acha que não vai ganhar, eu vou votar no outro. Cara, mas... a decisão eleitoral quase sempre é E baseada a sua em quem vai ideologia ganhar. unifica. Então, a gente é diferente da Inglaterra. Então, o que a gente pensa pro Red Bull Bragantino? Que a nossa forma de atuar, a nossa forma de jogar também, e o fato de termos abraçado a cidade para um longo prazo, começa a fomentar uma nova torcida que vai surgir. Então, se eu pensar no curto prazo, eu não vou ter isso. Então, quando eu visito uma escola e levo para eles um pouco do sabor de ter uma conexão com o clube de futebol, etc., eu estou pensando que esse garoto daqui 8, 10 anos, ele vai poder ir por conta no estádio. E essa vai ser a nossa nova base de torcida, de fãs, daqui a algum tempo. Eu não posso pensar nisso para 1, 2, 3 anos, entendeu? Então, sim, tem as volatilidades, todas as partes imprevisíveis do futebol, mas se você perder o foco do longo prazo, para onde você quer ir, no nosso projeto não funciona. Eu tenho, de novo, né, tenho sorte de ter um time que me suporta com isso, que entende esse negócio. Porque é difícil, depois você empatar um jogo, o Cuiabá, que foi a última rodada nossa, assim, uma situação difícil, um jogo suado, né, com várias oportunidades perdidas, você vai chegar pro cara, vamos falar do plano de 5 anos, o cara vai assim, cara, mas pô, a gente precisa sair dessa posição amanhã na e tal, casinha. lógico, mas você tem que pensar, porque senão o quinto ano não chega, se você pensar só no dia de ontem, você não vai chegar naquele quinto ano. Então, eu falo um negócio que eu copio de um antigo líder que eu tive na Unilever, né? Eu falo para algumas pessoas do meu time, e estou começando a falar na Áustria também, né?
Eu gosto de uma analogia que eles falam de a junção dos rios, né? Eu tenho um rio que eu sei que eu estou navegando nesse momento que está extremamente turbulento, né, com águas extremamente difíceis de serem navegadas, e eu tenho que ter muito foco nesse negócio, só que eu também tenho que ter um foco num outro rio que ele está muito mais tranquilo, ele está, né, ele tá caudaloso da mesma forma, e lá na frente, qual que é o meu papel? Fazer esses rios se juntarem, né? Então, essa analogia que eu uso é isso. O dia a dia tá ruim e tal, mas você não pode parar de pensar no futuro, que senão você vai ficar o tempo inteiro nessa Você tem dois barcos situação. para navegar. Exato. Um tá lá no sobrevivência, mas o outro tá É aqui, isso, ele tá indo, né? é isso. Ainda mais num projeto como o nosso, que é um projeto super recente, né? Você parar para pensar numa instituição de futebol que tem 5 anos, né, sob essa gestão, é nada. É nada. A gente está concorrendo com instituições centenárias, que tem milhões de torcedores, tem, né, uma série de outras características, então a gente precisa sempre pensar no futuro. Age no presente, mas pensando no futuro. E é interessante, André, você tocou num ponto. Eu vou muito para Bragança, família da minha esposa é de lá e tal. E é interessante notar que colabora um pouco com isso, né? Olhando as pessoas na rua, de 1 ano e meio para cá, a gente começou a ver mais comumente. Antes você olhava, era Palmeiras, Corinthians, São Paulo, o pessoal andando na rua. Mas já é muito mais camisa do Bragantino, do Red Bull Bragantino aparecendo ali. Sim. Tem a ver com o time ter, né, feito boas campanhas e tal. Esse ano tem esse solavanco, mas ao mesmo tempo a gente teve lançamento da casa do Red Bull Bragantino lá. Uhum. E essa semana agora, por agora, inaugurou também um espaço na Universidade de São Francisco, né? Quais são esses projetos paralelos? Como vocês estão trabalhando a comunidade local? Porque todo mundo sempre, quando chegou, né, quando entrou a Red Bull no Bragantino, todo mundo falava muito do projeto nacional. Uhum. E eu lembro de ter conversado isso já uma vez, que eu falava, para mim, o projeto primeiramente deveria ser local. Como é que vocês estão olhando isso? Eu concordo com você. Eu acho que não adianta eu pensar numa zona secundária e terciária se a minha zona primária não me comprou. Acho que é a primeira coisa, né? Nós temos dados que têm um interesse enorme nas nossas camisas, etc., fora da região. Por exemplo, Rio de Janeiro é um mercado super bom para nós, né? O carioca, ele adora futebol de uma forma geral. As nossas camisas, elas têm um layout que agrada. As pessoas gostam de usar a camisa para passear, inclusive, né? Mas eu dependo do desenvolvimento da minha região primária. E eu tenho que lutar contra todo esse passado, apesar de eu estar num passado muito, né, muito mais próximo, mas esse passado remoto depõe contra esse amor que a pessoa tinha pelo clube. Eu preciso começar a reconquistar, né? E tem duas formas de fazer isso. Uma, do ponto de vista corporativo, que eu sempre trabalhei pensando nisso, né? Acho que toda corporação, ela tem por obrigação devolver para a comunidade o que a comunidade dá para ela, seja no ponto de vista de consumo, consumir seus produtos, ou seja, prover mão de obra, o que quer que seja, mas a comunidade te abraça de uma forma que ela garante a sua existência. Então você precisa devolver para essa comunidade de alguma forma isso daí. E seja também pensando, um clube de futebol precisa de torcida, né? Então a gente tem uma torcida fiel, uma torcida que é uma média que está sempre lá. Os jogos fora, você consegue ver as mesmas pessoas, então você tem o cara que é fanático, você respeita ele, só que eu preciso crescer essa base. E essa base ela não vai crescer de caras que migraram, né, de São Paulo para lá, durante a pandemia, decidiram ficar e levaram o clube dele de coração, e o filho dele acompanha, não adianta, eu não vou converter esse cara. Eventualmente, ele pode, e isso também, eu estou interessado nisso, porque faz parte do nosso processo, mas eventualmente esse cara pode ir lá assistir, porque é um estádio menor, é um estádio que você tem uma visão muito mais privilegiada do seu ídolo que vai estar lá, ou mesmo de um craque que você nunca viu jogar, né, tão perto assim, ou por gostar simplesmente do futebol. Eu cansei de assistir jogos de futebol nos estádios mais inusitados que posso imaginar. Nicolau Layon, assim, eu já fiz umas coisas na minha época né, de torcedor mais fanático, mas quando você percebe esse cara, não é um cara que vai ter uma relação com você longeva, né? Então, para mim, o envolvimento comunitário e mostrar para a cidade que você está presente e atuante na cidade mostra que, poxa, eu estou colaborando, você pode colaborar também estando mais próximo do time, que você tem uma empatia, né? Acho que está melhor agora, tá? De verdade. Era quando eu cheguei lá e a gente conversava muito desse aspecto, né? Existia aquele negócio, mas você mudou meu distintivo, que a cor não é mais assim e tal. E do nosso lado também tinha mas puxa, a cidade não compra, não abraça, tá bom. Então,
Vamos parar? Não dá para parar, não tem uma escolha de parar. Então vamos começar de novo, vamos buscar por outras alternativas, tal. E eu sempre acreditei muito na criança, né? Porque a criança, ela tem uma, eu não vou dizer ingenuidade, mas ela tem uma pureza. Não é Não preconceituosa, tem né? preconceito, não quer pensar se mudou a cor. Não é aquela quer se identificar com alguém. E nesse ponto a gente tem um bom atrativo, que são muito jovens, né? Em campo, não é só no elenco, mas em campo mesmo. E essas crianças se identificam lá de alguma forma com esse atleta. E aí o que você tem que fazer é reverberar, você tem que aumentar o impacto disso. Por isso que para mim as escolas são um caminho para mim, e precisa de consistência, né? A gente já fez isso bem, aí depois não deu continuidade. Agora a minha ideia é ter um pouco mais de consistência. Visitar as escolas, aí volta. Olha, falei com o Érico ano passado, pô, Érico, como é que você tá? Né? Estivemos aqui juntos, tal. Levar um pouco mais do aspecto esportivo, que era um negócio que a gente não fazia. A gente é muito pro recreativo. Então agora, até depois de uma conversa que eu tive com o pessoal de Leipzig, a gente está tendo essa ideia de trabalhar também um pouquinho da parte do Under My Wings, né, que é a nossa escolinha, junto com essa questão de visitar a escola. Então você junta uma parte técnica com uma parte mais lúdica e tal. Vai dar certo, vai ser um negócio bacana. Você falou agora dessa questão primária, você falou das crianças, né, desse trabalho todo. Voltando na gestão, mas pegando a questão da reputação da marca. E olhando o ecossistema também, não só o Red Bull. Nós temos as bets e, infelizmente, temos casos de atletas, sem nenhum pré-julgamento, que têm se envolvido, né, com essas situações de apostas. Como blindar a instituição, pensando inicialmente no Red Bull, como blindar a instituição para que a marca não seja afetada caso um atleta da instituição se envolva, e como orientar os atletas, desde as categorias de base até o profissional, para que eles também não se envolvam em situações como essa, isso pensando inicialmente no Red Bull. Mas como você também está envolvido na Libra, como a Libra, por exemplo, pode em conjunto trabalhar nessa direção desses dois pontos que eu comentei, de maneira que não afete a credibilidade do produto futebol? Uma ótima pergunta. Assim, Jorge, primeiro, a questão das apostas, ela só escancarou um problema que a gente tem, né, de controle, um problema que a gente tem de educação, né, que é um retrato da sociedade. Você põe dinheiro de uma forma descontrolada, você põe um processo que ele tem brechas, é a receita do caos. E a sua colocação, ela é perfeita, assim. A minha imagem, ela é indissociável em relação ao que eu tenho de bebidas, o que eu tenho de outros projetos. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Agora, eu costumo dizer duas coisas, né? Primeiro, a sua reputação está baseada no seu pior profissional, não no seu melhor. É o pior que vai destruir sua reputação. Como é que você tenta evitar isso? Você prepara o cara, você tem que preparar, você tem que educar, você tem que informar. Quando estourou o escândalo no ano passado, a gente conversou, a gente trouxe a própria empresa que nos patrocinava, ela colocou à disposição para chegar e elucidar melhor o assunto com os atletas, porque na verdade, quando acontece esse tipo de problema, só o intermediário ganha, né? Todo mundo perde. Todo mundo perde. A empresa de betting, ela perde, porque está dando dinheiro que não precisava dar. A instituição perde, porque, mas olha a camisa que está lá junto. Não tem nada a ver. Quem está ganhando é o cara que intermediou, que aliciou o atleta e tal. Até pelas somas, quando você compara, quem ganha mais é o cara que faz a intermediação. Então, existia essa brecha, e que não tem nada a ver com o clube, não tem nada a ver com o atleta. Tem a ver com a regulação de um segmento econômico, do mercado, né? E um mercado relevante na nossa indústria. E quando eu falo nosso, eu não estou nem falando de Brasil. Você pode colocar vários países. Raro é o país que não tem um master aí com uma betting no peito. Então, seu primeiro ponto é a educação. Né? Como evitar? É educar, é informar, é mostrar os riscos. Né? E o segundo, na verdade, eu entendo que isso tem que ser um plano conjunto, que não é só dos clubes, mas aí você tem que ter o governo junto, você tem que ter as próprias empresas de betting, que é como fechar esses gaps. Porque se tem uma alternativa, se tem uma oportunidade, o cara que quer fazer alguma coisa de errado, ele vai aproveitar daquilo ali. Né? Então, a nossa
como responsáveis pelo produto futebol, a nossa responsabilidade é como é que eu vou fechando essas janelas, como é que você tira as oportunidades do cara fazer uma atividade ilícita. Eu me questiono, por exemplo, da necessidade de você ter uma remuneração por acertar um cartão. É muito fácil você, né? Porque o cartão depende só de uma pessoa. Para tudo que você quer proteger um sistema, quer proteger uma atividade, você tem que colocar mais pessoas que vão ser necessárias para você imbuir para fazer um negócio errado. O cartão é uma pessoa. O cara botar a mão na bola de uma forma deliberada, ele toma um cartão amarelo. Então, é muito fácil. E aí, tudo que é fácil, você abre brecha para esse negócio. Então, como é que você... De novo, não sou um expert no assunto, né? Mas eu sou um curioso e começo a imaginar, assim, se você tiver uma aposta só do resultado, como é que você consegue convergir 22 ou, sei lá, com todas as substituições, 30 caras aí para falar, não, temos que fazer isso? É quase impossível. Placar, é quase impossível. Agora, com mais Lateral, fácil, lateral, escanteio. escanteio, sabe? Não tem. E pior, né? Assim, são pessoas com uma estrutura educacional baixa. Então parece que é muito simples. Tudo parece muito simples e muito fácil, né? Ah, ganha X mil reais, aquilo. Ah, para fazer isso, tá bom, é fácil. Então, mas e o que você perde em relação à carreira? O que você perde em relação à sua reputação? Quanto tempo você tem de carreira e o tempo que você poderia ficar na geladeira em função desse negócio? Você tem que informar muito para tentar evitar. E acho, de novo, né? A gente tem que entender onde que está o problema e tratar o problema na sua raiz. E muitas vezes a notícia não sai dessa forma, né? Sai lá, o atleta da empresa tal, o atleta do clube tal, foi pego, tá bom. É fato, mas onde que está o problema? Você expõe, você coloca uma associação que ela é voluntária dentro de um problema de dois agentes, né, o intermediário e o atleta que aceitou, e você põe toda uma organização junto com aquela menção. Eu não acho que você resolve o problema com isso. Não acho, de verdade. Você tem que educar na base e tal. E olha que interessante, né? Se você pegar a febre que teve no ano passado, olha quanto tempo está demorando para ter um outro... Porque assusta. Então, eu acho que quanto mais você alardear o problema, menos problemas você vai ter em relação a isso. Minha opinião. E até você tocou num ponto interessante da questão da base. Você trabalhou muitos anos na Unilever, que talvez tenha um dos maiores programas de trainee do Brasil, né, de grandes empresas. E também no Red Bull já vinha, quando ainda era Red Bull Brasil, já vinha um trabalho consistente com categoria de base. Uhum. Como é esse trabalho e qual a visão que você tem sobre essa formação nossa de atleta no Brasil e como vocês tentam fazer dentro do Red Bull Bragantino? Essa é uma pergunta que eu gosto muito de responder, porque ela me toca no âmbito pessoal, né? Eu acho que o futebol, ele tem um poder de transformação social que é pouquíssimo utilizado no país. Pouquíssimo. Se você pegar a necessidade de colocar os jovens de uma forma adequada no mercado de trabalho e a oportunidade que o futebol dá, você tem literalmente a faca e o queijo na mão para fazer um negócio espetacular, né? Qual que eu acho que é o grande desafio dessa situação? Muita gente entende futebol dentro das quatro linhas. E o futebol é uma indústria que vai muito além das quatro linhas. Nós estamos aqui vivendo esse futebol, a gente não joga. O que impede um futuro ex-atleta né, eu vou parar com 22, 23 anos, de buscar alguma alternativa dentro daquele ecossistema, mas que eu fui preparado durante a minha formação para poder ter um desafio desse sentido. Esse é um negócio que a gente precisa pensar e estruturar de uma forma melhor, fazer de forma estruturada, muito menos eventual e mais concreta e solidificada. Eu entendo, e isso a gente tem trabalhado bastante em casa, né, que a formação do atleta ela não pode ser tratada de forma separada da formação do ser humano, primeira coisa. Então, uma das coisas que a gente, quando mudou para esse CT, a gente conseguiu colocar em prática foi conseguir pagar uma escola particular para todos os atletas, né? Porque a gente acredita na educação como uma ferramenta também de preparar esse cara. Se ele for bem sucedido do ponto de vista futebolístico, a educação vai ajudar ele a ter um aspecto cognitivo melhor, né? Uma absorção de orientação técnica muito mais rápida e aí por diante, né? O cérebro é um músculo, você precisa exercitar tal qual os outros, né? Da forma que a gente pensa que isso pode ser um exemplo, que hoje
pode até ser considerado uma vantagem competitiva. Se todos fizerem, você vai ter muito mais atleta com condição de ter outras profissões a partir do momento que ele deixar de ser atleta. A gente sabe que o percentual é super baixo, né? Já me falaram 3, 4%, mas nunca ninguém falou 40%. Então, não deve mudar desses 3, 4, 5% de caras que conseguem chegar no profissional. O que você faz? O que você faz com esse atleta que ele frequentou aquilo ali dos 12, ou se pegou, né, a escolinha dos 8 até os 20 anos para descobrir que, olha, não deu. Por que não deu? Por que você não pode, né, trabalhar com fisiologia? Por que você não pode ir para uma preparação física, psicologia? Por que você não pode ser um cara que trabalha na área financeira de um clube de futebol? Tem uma questão óbvia, né? Mas é tão óbvia que precisa ser dita, né? Arbitragem. Arbitragem. Se tem alguém que conhece mais o jogo de futebol do que um próprio atleta para ser um árbitro? Não tem. A história daquele polonês que apitou a final da Copa, me fugiu o nome dele, que ele era jogador. Sim. Aí ele reclamou com o juiz no jogo, né? E o juiz falou: você quer fazer melhor, então apita. Tá bom. Tá bom. Então E virou um dos melhores árbitros mesmo, assim. Na última Copa era disparado o melhor árbitro da Copa, assim. Não tinha nem discussão. Porque o árbitro de futebol é uma questão super delicada, né? Que você para pensar, você está lidando com movimentos, está lidando com intenção. Hoje o pessoal caracteriza o pênalti, né? A penalidade máxima como intencional ou não. Como é que você sabe se foi intencional? Se você nunca jogou. Você sabe se o movimento foi intencional, se foi natural, se não foi. Então, por que não pegar esse atleta de 20 anos e falar, cara, não tá dando? Na cabeça dele vai ser difícil aceitar, porque ele acha que ele ainda tem condição. Tá bom, mas faz o seguinte, leva aqui meu cartão, o dia que você quiser você volta, a gente vai te preparar para isso, assim, assado. Acho que tem uma série de fatores que você pode aumentar a possibilidade desse atleta trabalhar no ecossistema. Para mim, eu tenho para mim a obrigação de cada atleta que eu recebo no CT, eu tenho a obrigação de devolver ele melhor para a sociedade. Então, seja ele como um profissional que vai atuar em outra área, seja ele como um atleta que vai se tornar profissional no futebol e vai trabalhar mais 10, 15, 20 anos na carreira dele. Mas a gente precisa pensar dessa forma, porque aí eu consigo tirar um pouco desse potencial que eu te falei que o futebol pode ser transformacional para a sociedade. A gente pensa muito, muito nisso. E óbvio que essa é uma matéria, ela é viva. Então você vai aprendendo, você vai estudando, você vai discutindo. Eu recebi, por exemplo, o pessoal, acho que do Tajeres, a gente teve Foi Tajeres, recentemente foi Tajeres, acho que 8, 10 pessoas foram lá no CT. A gente recebeu eles para um almoço lá e tal. E eles estavam super interessados na questão educacional e tal. E a Argentina tem uma legislação diferente. Você pode acolher o atleta mais jovem. Aqui no Brasil a legislação permite só a partir dos 14. Lá você pode, desde que você de alguma forma proporcione educação para ele dentro das suas instalações. Então tem clube que está colocando escola dentro do centro de treinamento. Essa escola também pode ser voltada para a comunidade, então é para os atletas, para a comunidade, mas é uma forma de você internalizar mais cedo esse atleta. E aí, tinha um VP que estava lá, ele me perguntou, o que você acha, né? Eu fiquei pensando, eu falei para ele, olha, eu não sei se eu concordo, porque eu imagino que esse atleta está privado de um mundo... Sem sociabilização sem nenhuma. sociabilização nenhuma, sem contato com pessoas que pensam em outras profissões, né? De outros gêneros, etc. Assim, é um negócio... Para mim é meio... eu acho que eu estou privando ainda mais desse cara ser um cara normal, né? Aí eu falei, mas por outro lado a gente tem que pensar que o futebol está investindo muito nesse cara e hoje, uma carga horária normal, a criança já fica 5 horas na escola, fora do ambiente futebolístico. Então, estou perdendo hora de treino, etc. Cara, assim, se eu pensar puramente no futebol, você tem uma certa razão. Você tem uma certa razão. Não, porque eu posso gerenciar para ele que tenha 3 horas de aula e aí eu complemente depois com algumas aulas. É fato, assim. Eu não quero ter uma só solução, mas só o fato de você discutir, você vai aprendendo, né? Porque no final do dia é óbvio que a gente está lá para formar atletas. Então, o ponto de vista dele não está errado. Se esse é o objetivo principal do clube, não está errado. Agora, quantos que você consegue formar? Quantos mais você consegue formar se você está colocando só 3 horas de carga horária por dia na escola? Não sei, o tempo vai dizer, né? Mas essa questão da discussão, manter ela viva, que eu acho interessante. Você vai ter o Del Valle, por exemplo. O Del Valle tem uma escola no CT deles que é um negócio absurdo, né? Que eles têm orgulho, etc. É visto como referência em vários locais. Mas eu ainda imagino que eu prefiro, se eu puder escolher, deixar essa formação ela ser em paralelo.
Você tem uma formação esportiva e tem uma formação educacional, social, junto com os demais, tá? Então, de novo, para nós a vitória foi ter conseguido colocar, né, com o colégio de Atibaia, óbvio com um acordo de longo prazo, para poder ter custos mais razoáveis. Mas é uma coisa que eu de verdade, assim, eu tenho orgulho de poder prover para os meninos que estão lá. São quantos atletas hoje lá? Você lembra de cabeça? 170, 180 por aí. Bacana. Na sua visão estratégica, os multiclubes é um caminho irreversível? Quando você pega, tem Grupo City, Red Bull, o Eagle, entre outros. Esse movimento é irreversível? A gente começou falando aqui que o futebol é uma atividade econômica, né? Por que as indústrias são multinacionais? Por que os bancos são multinacionais? Por que o futebol não seria? Vai chegar algum momento que eles vão pensar dessa forma. Acho que é um movimento irreversível. E por quê? Porque você consegue extrair o que há de melhor em cada uma daquelas localidades que você está instalado. Cada mercado tem uma característica diferente de atleta, comercial, de marketing, de equity, etc. Você tem N situações que ela varia de país para país, né? E tem, como empresas internacionais e multinacionais, eu acredito que terão também MCOs internacionais e multinacionais. Qual que é a grande diferença? Uma multinacional, normalmente, ela tem o mesmo padrão de atuação independente de onde ela esteja. Por exemplo, talvez que a gente tenha mais claro é o McDonald's. Qualquer lugar que você vai no mundo do McDonald's, se fizer assim, você vai receber, né, aquele sanduíche, né, dos 2 hambúrgueres, alface, enfim, por aí por diante. Agora, você tem empresas que têm âmbito internacional. Então, você tem preceitos básicos que eles não abrem mão, de reporte, de governança, etc. Porém, você pode se ajustar à característica local. E deve se ajustar a essa característica para você conseguir explorar o máximo daquele potencial. Senão, não faz sentido você estar ali, né? E eu acho que o futebol tem condição de fazer as duas coisas. Ele só vai escolher exatamente qual país que aquela metodologia se aplica melhor, ele coloca, ele começa a explorar. Um atleta que ele tem uma formação, talvez, no norte da África, ele vai entregar de uma forma na Europa, na América Latina vai entregar de outra forma, e ele vai ver a melhor forma dele, né, ter essa empresa instalada lá. Qual que é o X da questão, e acho que é isso que está no fundo da sua pergunta, né, é como regular. E aí você tem... Eu acho que as instituições como FIFA, como UEFA, como Conmebol, não pode trabalhar para brecar, porque você não vai conseguir brecar isso daí. Quanto mais você tentar brecar, você tentar inibir de alguma forma, mais as pessoas vão arrumar outras maneiras de fazer esse negócio acontecer. Até porque hoje, quando você olha, e vocês devem ter visto recentemente, saiu um gráfico com as conexões entre as MCOs. É uma teia de aranha esse negócio. Vai chegar uma hora, você fala assim, ó, eu vou cortar essa... Tá bom, mas tá conectado em outro lugar. Você não vai conseguir. Então você vai ter que, de novo, quase parecido com a questão das apostas que você me perguntou, né? Como é que eu vou lidar? Putz, eu vou evitar, eu vou fechar as janelas que estão abertas, onde eu posso ter um problema ali de idoneidade, enfim, de qualquer que seja a situação que não seja positiva para a indústria do futebol. Quando a gente pensa em Brasil, e a lei da SAF tem muito, né, crédito nesse negócio, eu acho uma solução espetacular para você salvar clubes que, infelizmente, não conseguem mais, né, gerir por N fatores, né? Fatores sociais, econômicos, etc., que esses clubes acabaram perdendo relevância e hoje basicamente só existem, né, como instituição fiscal, né? Então, eu acho que esses investidores eles vão buscar essas alternativas, óbvio que algumas vezes com fins desportivos, algumas vezes com fins de alavancagem financeira, e eu não estou aqui para julgar, acho que cada um tem o seu objetivo, né? Mas eu acho que a MCO a gente chegou num ponto que não volta mais. A gente chegou num ponto que já estão estabelecidas, já estão entendendo as vantagens desse negócio e cabe às entidades regularem isso da melhor forma, trazendo isso em prol do futebol. André, você tocou em 2 pontos e vieram dois questionamentos. O primeiro deles, talvez mais simples, há interesse em transformar a limitada numa SAF? Para aproveitar a regulamentação aí, a lei que existe hoje, seria melhor para vocês? Cadê o Luiz? Vou chamar meu CFO aqui. Porque isso aí deve ser algo que o jurídico e o financeiro estão olhando. Pô, peraí. A gente...
nós temos que abordar 2 pontos dessa pergunta. O primeiro é o ponto financeiro puro e o segundo é o institucional, né? O financeiro puro é quando você soma a lei da SAF com as novas as novas implementações fiscais que estão por vir, mas que a gente já viu, já leu, já estudou, etc. Tudo bem, falta assinar e tal. Mas essa reforma tributária, quando entrar, ela pode tornar a lei da SAF ainda mais vantajosa para quem é limitado. Não estou falando para um clube Não para o clube associativo, exato. para o teu caso. Porque é o meu que, caso. aliás, é o único caso hoje. Limitado, acho que é. Acho que é o único caso. Eu acho que durante um tempo o Cuiabá foi e já mudou para a SAF. Exato. Acho Cuiabá que tinha essa questão lá atrás. Então, é uma pergunta capciosa, porque eu tenho meu CFO, cara, dá uma olhada nisso, vamos pensar e tal. Só que, por um outro lado, você tem que imaginar que eu faço parte de um conglomerado enorme, que ele é 100% limitado. Eu pertenço a uma empresa de bens de consumo que é limitada. Então, como é que você faz? Eu vou ter um braço de um negócio no Brasil que é... né? Enfim, acho que essa conversa vai longe, né? Mas é uma conversa que eu não posso evitar. A gente vai ter que abordar isso cedo ou tarde, porque se perde muito dinheiro. O dinheiro fica na mesa, né? Não é que eu tô... não está perdendo, mas era um dinheiro que poderia estar sendo investido no projeto que deixa o de dinheiro ele fica improdutivo, né? Então você tem uma parte aí da nossa geração de renda que ela fica improdutiva. Isso, num aspecto competitivo como é o futebol hoje em dia, você não pode dar essa... né? Eu estou perdendo vantagem competitiva, né? Então... pergunta importante. Hoje a gente tem conversas muito no alto nível, né? Para falar a verdade, nos cafés entre eu e o Luiz, meu CFO. Não levei isso para a Europa ainda, né? Até porque muito do que a gente está pautando a nossa conversa tem como fato gerador a reforma tributária. E a gente sabe que a reforma tributária pode sair ano que vem, pode sair daqui 10 anos. Talvez quanto a gente está esperando de tempo para sair. Exatamente, mais ou menos isso, né? Ou pode sair com alterações, aí você pode ter um lobby de alguém que fala, mas isso daqui e tal. E vai explicar para um austríaco, então talvez seja esse cenário, mas talvez não seja. Melhor não atropelar, né? É como explicar ICMS para gringo, né? Assim, é um negócio que... Toda empresa que eu passei, você vai explicar ICMS, você fala, não, tá bom, deixa para lá. Eu entendo, né? Vamos tocar, faz parte do dia a dia, mas ninguém vai entender. E aí o outro ponto que chamou a atenção, você usou o exemplo do jogador que vem do norte da África, que vem da América do Sul. A tendência desses multi-club ownership aí, o MCO, é converter para um principal agente ser um clube na Europa? Geralmente o agente ou o dominante, ele está onde você tem maior relevância financeira, e hoje é a Europa, né? E eu não vejo isso mudar no futuro próximo, até a gente se aposentar, né? Eu acho que você precisa fazer a máquina girar de uma forma sustentável. E você ter os melhores atletas significa que, teoricamente, você vai ter melhor espetáculo, que vai ser melhor remunerado, que as pessoas vão pagar mais para assistir, que a licença de TV vai ser mais cara, e aí por diante, os melhores patrocínios e tal. Eu acho que isso é meio que andar conforme o fluxo. O contrafluxo seria o contrário. E aí eu começo a pensar um pouco, além do clube, qual é o papel que as ligas têm que fazer. Porque eu não vejo muito sentido, por exemplo, com todo respeito, tá? Mas da Premier League contratar jovens no Brasil, ou qualquer que seja o lugar, com 17, 18 anos. Por tudo que eles conseguem colocar em campo, para mim a Premier League deveria ser dos caras consagrados. Isso aqui é o creme de la creme para me manter dessa forma. Que aí você começa a mexer em outros mercados de uma forma meio antinatural, né? Mas eu penso que a Europa tende a ser, para todas as MCOs, a joia da coroa, né? Aquele negócio que você precisa... Até porque, Eric, tem um negócio interessante que eu até falei internamente a semana retrasada, que eu estava lá tentando aprovar meu plano do ano que vem, né? É legal você ter um clube que gera reputação para a MCO. Interessante essa ideia. Porque a gente vive de atrair talentos. Se você tiver minimamente a remota possibilidade de pensar que seu filho pode terminar naquele clube que está chegando numas semifinais de Champions League, etc. Pô, ele pode, porque tem um cara aqui no Brasil, um cara aqui na Argentina que faz parte dessa MCO que
cujo destino final vai ser lá. Você pode ter certeza que vai ter mais gente querendo colocar os filhos ali. O êxito esportivo, ele tem muito essa função de gerar o que se diz Desejo. muito na indústria, o desejo, aquele halo effect. Como é que Brand você awareness, amplia? né? Exatamente. Né, a Red Bull, a marca que a gente representa, ela funciona em cima disso, né? As pessoas compram o nosso energético porque ela viu em algum lugar e você vai construindo essa reputação, esse subconsciente. Então, funciona também para o pai que quer colocar um filho para jogar futebol. Putz, eu sou torcedor do 15 de alguma coisa. Tá bom, mas quem que tá ganhando a base? O Palmeiras, então eu quero que meu filho apareça no Palmeiras. Essa foi talvez a maior transformação do Palmeiras na história, foi exatamente virar uma base vencedora, né? Sem O Palmeiras dúvida. era o time que nunca revelava para virar o time revelador de talento. E do voltando Brasil. ao começo da nossa conversa, foi um projeto de longo prazo. Sim. Foi um projeto de longo prazo. E deu resultado em curto até médio prazo, vamos dizer assim. Foi rápido até o resultado. Exato. Mas com uma mentalidade, Sim. né? E aquela questão de solidificar um pensamento, você fazer aquilo virar um processo e tal. Então, eu falei isso lá em Salzburg na semana retrasada e eu deixei para eles pensarem. Eu falei, cara, por que não? Pensa, o papel de cada clube dentro do contexto geral. Eu acho que você tem que ter um clube que vai chamar atenção para todo mundo. Um clube que vai levar e buscar o desejo nas mais variadas bases que você tiver, independente do aspecto geográfico, entendeu? Por isso que eu acho que é irreversível essa questão da Europa, né? Muito se fala de MLS e etc, mas... Cara, é tudo mercado periférico, né? Exato. Eu torço para que a MLS vire, mas para quem tem um pouco mais de idade, né? E não necessariamente na indústria do futebol, mas quem acompanha e ama o futebol, acho que é a terceira tentativa, né? Do futebol profissional, né? Nos Estados Unidos, né? Foi Copa do Mundo em 94, Beckham em 2003 e agora com a outra Copa do Mundo e o Messi. Teve a antes do Pelé, né? Cosmos e tal. Eu tô entrando na era MLS. Exato. Você tá falando TV eu tô falando colorida. Da era MLS. Você tá falando TV colorida, né? Bom, então... teve a época do Pelé que foi um primeiro movimento, mas que era aquilo. Exato. Mas foi uma tentativa. Seria Popularizar. É que a época do Pelé ela era tão surreal que, vamos pensar que a gente trouxe o Michael Jordan, o Magic Johnson, e era Pelé, Beckenbauer, Carlos Alberto, tinha mais alguns outros, e vieram jogar na Liga de Basquete do Brasil, né? Exato. Não ia pegar, né? Exato. Não dava, não tinha como comparar, né? Mas, enfim, eu acho que não tem poderio para brigar no curto prazo com a Europa. Sim, China tentou, a Arábia tá tentando, mas... Não vai pegar também. Não tem como. O atleta quer estar na Europa, né? O atleta quer a Champions, ele quer ouvir o hino da Champions e poder jogar. Total. Você sonha em pegar sua família e assistir um jogo do time lá na Arábia sim. hoje? Não. Na Arábia nem a pau. Desculpa o termo, mas não, né? É isso. Enfim, eu fui agora de férias com a família, peguei 10 dias... A gente foi assistir jogos. Na Arábia? Não, na Inglaterra. Eu não ia perder a piada. Inglaterra, na Áustria. É o que nos atrai, né? E a gente não é muito diferente da grande massa que ama esse esporte. Então, eu acho que a Europa tende a continuar a ser por um bom tempo a capital econômica do esporte. A pergunta que eu vou fazer, ele é o expert, mas eu não posso perder essa oportunidade. De repente, muito provavelmente, ele vai complementar de maneira brilhante, como sempre. Mas você falou aqui de vantagem competitiva, dinheiro na mesa, perdendo dinheiro, caímos em liga. Nós conseguiremos ter uma liga no Brasil para fazer com que essa indústria ela cresça dentro do potencial que tanto se espera? Antes ou depois da reforma tributária? Exatamente. Ele complementou de maneira brilhante. Aí você me dificultou muito. Olha... Eu deixei quicando e ele chutou. Tem uma expressão coloquial, né, que fala pelo amor ou pela dor. Eu acho que a liga é inevitável. Inevitável. A gente sabe que a gente está sentado sobre uma mina de ouro, só que você vai precisar cavar, você vai precisar trabalhar muito para chegar nesse ouro. É o que a gente está fazendo agora. A gente pode olhar sobre duas perspectivas. O quão longe a gente está da liga ou quão longe nós estivemos da liga. Porque uma coisa é você ter 20 clubes pensando de uma forma, outra coisa é você ter 2 grupos e que se falam e que se conversam rotineiramente, né? Seja de forma centralizada, seja de forma descentralizada, a gente fala direto. E todos eles, sem exceção,
fala, a gente precisa fazer a liga. Não tem uma partida que eu vou assistir com um clube fora que tem alguém da LFU. Mas a gente precisa tirar a liga. Precisamos. A gente sabe que precisa. Né? Assim, Jorge, eu acho que a gente tem... primeiro, entender um pouco o que é o Brasil hoje no contexto de estrutura social desses clubes. E segundo, entender se a gente é capaz de ser empático com essa multiplicidade de estrutura que nós temos. Porque se falar, mas... que é o mais fácil, né? Você não sabe o que é a realidade associativa. Tá bom, você está usando isso para se fechar, né? Ou você está usando isso para me convidar a entender qual é a sua realidade e a gente pensar uma solução para o seu problema. Porque hoje, se você pensar, você tem as SAFs, que eu costumo dizer de longo prazo, que a gente sabe que deve ficar aqui, né? E você tem as SAFs que estão, de alguma forma, alavancadas, que elas vão querer realizar esse investimento em algum momento. As duas são SAFs, mas elas têm objetivos diferentes. E esses objetivos eles têm que ser alcançados de uma maneira que a Liga viabilize eles conseguirem esse objetivo. Aí você tem um associativo, que é a grande maioria, hoje, né, da nossa realidade, e você tem um limitado que, no momento, sou só eu. Você tá ali sozinho. Sou só eu, né? E aí eu tenho contribuído da forma que eu acho que eu posso contribuir nas conversas, tentando ser empático. Tentando entender como é que você consegue consensar, como é que você consegue, de uma forma pacífica e profissional, fazer caber essas diferenças societárias ou de gestão dentro de uma proposta de liga. Porque a liga nada mais é do que você chamar todo mundo e ter um objetivo principal, mas que, no final das contas, aquele objetivo principal vai desencadear em objetivos particulares. A teoria é para ter um aspecto caótico. Então, aquele principal, ele tem que permear e ele tem que atingir o maior nível de objetivos particulares de todo mundo. Você não vai atingir todos. É impossível, mas você vai ter que ter uma maior parte das minhas necessidades confiando na liga que ela vai me trazer aquilo. E por que eu acho que vai sair? Porque o Brasil tem potencial para ser terceiro ou quarto maior mercado de futebol do mundo. A gente pode brigar com, provavelmente, a Série A da Itália e ficar atrás, talvez, só de La Liga e Premier League. Ah, André, mas você está sendo muito otimista. Não, estou sendo otimista. É só você fazer uma conta do potencial de consumidor que você tem aqui. Se você parar para pensar o quanto de atleta que você gera, que tem interesse no esporte que você tem aqui, é mais do que a população inteira de alguns países. Seria a mesma coisa que você desmerecer o potencial varejista dos Estados Unidos. É uma coisa que a gente está fazendo. Se você não pensar que o Brasil... Você está sendo míope. Então, hoje a gente é quinto, sexto, talvez, né? E já é um campeonato absurdamente competitivo. Absurdamente competitivo. Se você pegar o Brasil, nos últimos 15 anos, nós temos maior quantidade de campeões do que qualquer outra liga do mundo. Diversidade de campeões. É imprevisível. Hoje, tudo bem, você tem aí uma certa repetição de 2 ou 3, que eu até acho que tem a ver também com o trabalho de longo prazo, com profissionalismo, etc., que é merecedor. Você tem potenciais candidatos que, com pequenos ajustes, conseguem se colocar nessa condição de favorito. E na outra parte da página, também você tem a questão do rebaixamento, que é super dura. Então, é potencialmente um campeonato muito atrativo. Por que você fala potencialmente? Porque você tem problemas de gramados, tem problema de estádios, tem problema de arbitragem, tem N problemas. Só que todos esses problemas eles têm que ser endereçados de uma forma profissional, que é aí que entra a liga. Uma vez que você tem um produto melhor, que você começa a capitalizar esse produto, você entra num ciclo virtuoso. As pessoas vão se interessar mais. Tem pessoas, eu parei de acompanhar futebol, eu vou voltar, porque o futebol está mais interessante. Os horários estão melhores, o produto está melhor, a experiência está melhor. Então, eu não sou muito partidário de você colocar o entretenimento altamente tecnológico, buscar experiências que se usam nos Estados Unidos. Cara, os Estados Unidos é uma situação sui generis. Sui generis, tá? O futebol, no Brasil, você tem tanta fruta madura para colher ainda antes de chegar naquele aspecto. Então, não talvez nem precise chegar nem precisa chegar. Nem precisa chegar. Eu falo sempre pro meu time, gente, o futebol é um negócio de pessoas simples fazendo coisas extraordinárias, na sua essência. Não queira
overcomplicated no negócio. Não queira, você vai se perder. Ou você vai deixar dinheiro na mesa, ou você vai gastar dinheiro que você não precisava, ou você vai afastar um interessado naquilo. É um negócio simples. É o esporte mais democrático, todo mundo entende as regras, é um negócio simples. Então, a liga, ela tem o poder de destravar o potencial de ter algumas dezenas de milhões de fãs que hoje não estão consumindo, não estão se interessando, né? Então, não entende a vantagem de ter uma assinatura que ele paga, que aquilo vai reverberar para o time dele e tal. Ele prefere ter um gato, comprar uma caixinha X e tal. Deixa aí, porque não é sempre que eu... Não tem conexão. Começa a colocar propriedade, começa a colocar um pouco mais de, puxa, eu estou gostando desse movimento. Traz as pessoas, insira as pessoas no seu cosmo, né? Esse negócio vai funcionar. E assim, de novo, hoje são 2 grupos. E 2 grupos que falam com uma grande frequência. Eu não posso te dizer que se é antes ou depois da reforma tributária, porque a própria reforma tributária, para mim, é um negócio difícil de prever, mas eu acho que vai acontecer mais cedo do que a gente espera. Ter um contrato de TV já assinado até 2029, no caso da Libra, com o Grupo Globo, agora a Amazon assinou até 2029 também na LFU, porque o grande dinheiro vai vir da mídia. Isso mundialmente é assim, não tem o que mudar. É um entrave ou é um avanço? Marcelo Paz aqui com a gente falou que ele acha que isso é menor dos problemas, que o principal dinheiro já está meio que definido. Mas eu tenho uma visão de que é exatamente esse principal dinheiro que precisa ser definido dentro dessa linha do que você falou, né? Cada um com a sua necessidade, dentro de uma necessidade maior que precisa ter esse ajuste. Acho que você já respondeu uma pergunta. Assim, porque, veja bem, é fato que é a maior fatia do bolo. A maior fatia do bolo vem da TV. Já é fato. Ninguém vai pegar na NFL, acho que é 85% quase. Exato. Agora, você não pode fazer disso uma nova competição. Então, nós separamos o grupo? Separamos, tá bom. Então, você vai escolher o seu, eu vou escolher o meu, tudo bem. Então, até onde você chegar, parabéns. Até onde eu chegar, parabéns. E desde que isso não se torne uma nova forma de atrito, então eu concordo com ele, assim, dado que isso está resolvido e, né, tiramos da mesa, acho que fica mais fácil para você entrar para os menores. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar essa segunda receita que não era tão relevante, não era tão complexa de obter do que uma TV, vamos tentar fazer junto? Pode ser, vamos tentar fazer junto. Agora, desde que aquilo não se torne uma corrida. Senão vira um Frankenstein. É lógico. Cada direito tá com com outro, com um proprietário, outro. Já tá isso com placa de publicidade também, né? Uma das uns conversas... com a Brax, outros não tem, outros não sei o quê. Hoje acho que tá a grande maioria, né, com a Brax. Vocês estão com a Brax? Sim. Tá. Sim. Acho que tá o Palmeiras que tá fora. Só o Palmeiras que tá fora. Só porque o Flamengo e o Corinthians estavam fora, assinaram. Vocês estão com o Brax até 2025. A gente acabou de assinar agora. Tinha vencido, a gente acabou de renovar com eles agora. Mas, por exemplo, né, uma questão que a gente precisa tirar da frente, e isso para mim é imperativo, é a questão da compra de equity que eles fizeram lá, né? E tem gente que concorda comigo quando eu converso informalmente com o pessoal da LFU, não, você tem razão. E tem gente que fala, não, mas então isso já é dado. Cara, não é dado. Não é dado, porque você parte de uma liga cujo preceito principal é ter uma equidade financeira e você está saindo do que era 20, agora está se renegociando e tal, mas que seja 10. Em 10 anos, eu tenho 100% a mais de rendimento. Um ano de contrato. Um ano de contrato do cara. Essa é a minha equidade. Não é a equidade que a gente quer. A gente quer um negócio que seja... Um negócio que se usa muito nas CPGs, né? Fair and equitable. Um negócio que seja comparável, que seja, né, justo para todo mundo, né? Então a gente precisa achar uma forma de tirar esse percalço da frente. Tem formas, acho que tem formas, mas precisamos primeiro nos debruçar de frente ao problema e falar, pô, temos como é que a gente resolve, né? Óbvio, se quiser, a liga. Eu não estou falando que a LFU deve fazer isso, de jeito nenhum, né? Eles estão tratando da melhor forma que eles estão vendo lá, e eu acho que o Marcelo tem conduzido isso de uma forma espetacular. Agora, o ponto é, quando você juntar, aí a diferença vai aparecer. É uma coisa que você quiser assentar 2 pisos, cujo um tem uma altura maior que não vai ficar nunca even. Ou você coloca, né, faz marcelante faz embaixo, a terraplanagem ali, ajusta. Não vai, né? Então, cedo ou tarde a gente vai ter que sentar para falar disso, né? Ou a gente ajusta
com eles, ou eles ajustam per si, a gente já fecha com isso ajustado, mas sem dúvida, assim, eu concordo com ele. A partir do momento que TV saiu da mesa, fica mais fácil. Até pela relevância das outras receitas, né? Onde estariam essas outras receitas? Quais elas seriam, na tua visão? Para mim, hoje, o que você tem de match day está bastante aquém quando você compara com outras ligas. O que a gente tem é um negócio muito fraco. E aí, talvez, você tenha algumas outras situações que você precisa resolver para ter um match day melhor. Por exemplo, mobilidade dentro do estádio. Não adianta você falar que, olha, eu tenho uma oferta de comidas e bebidas. Tá bom, mas o cara demora na fila há tanto tempo, ele não consegue, aí quando ele vai voltar, tem alguém sentar no lugar dele. Tá diferente quando você vai no estádio lá fora. Você para, pô, eu tenho 15 minutos, você pode sair, você vai lá, você consegue comprar, você consegue comer e você volta pro seu lugar. Aqui é impossível isso. Então você tem que começar a dar os passos para trás. Então, poxa, a minha infraestrutura está de acordo? Aí a liga entra de uma forma reguladora para você conseguir alavancar. Mas o match day eu acho que é uma questão que, para mim, hoje está muito aquém. Quando você fala de propriedades de uniforme, hoje se paga pelo que você oferece. E a quantidade de inserções que você vê em alguns uniformes de clubes grandes assusta. Quando você compara com os clubes lá de fora, clubes bem estabelecidos e tal, nossa, tem uma quantidade absurdamente maior. Por que isso acontece? Que eu preciso fechar um número X. Mas por que você precisa fechar esse número com tanta gente? Porque o produto não está de acordo. E aí a liga te ajuda. Opa, peraí. Você vai ter um produto melhor, porque você tem a liga, vai ter uma série de... Então, o master vai ter que compor mais para poder estar presente naquele negócio. É só ver o que está acontecendo na Europa. Me fala qual é o clube que você vê que tem barra traseira, barra dianteira, shorts, frente, meio. Né? Não tem necessidade, né? Só que aquele cara que está na frente, ele paga para estar ali na frente numa liga espetacular. Então, eu acho que você tem algumas situações paralelas que elas vão se beneficiar da discussão em conjunto. Se fala muito de direito internacional, e aí eu acho bastante complexa a discussão, minha opinião. Eu também. Por causa de N situações. Tá? A primeira delas é o fuso horário. Ah, André, mas você pode vender para os Estados Unidos. Tá bom. Pega a população de mexicanos nos Estados Unidos e a população de brasileiros nos Estados Unidos. Você acha que o mexicano vai querer assistir o Campeonato Brasileiro do que, ao invés de assistir um mexicano? Não vai. Não vai. Sim, não tem condição. E o americano só quer saber da Premier League. Exatamente. Ele só quer saber de Premier League. Depois vem até a Champions. Mas o campeonato é a Premier League. Para eles é a Premier League. Então você vai vender? Você consegue vender? Né? Eu acho difícil. Tem que pensar uma maneira, talvez, de você atingir esse consumidor onde quer que ele esteja, mas vendendo daqui. E aí é um torcedor seu. Você vai fazer um negócio muito mais... B2C ali, quase. Né? Direct to consumer, liga, né, exato, na verdade. Pode você trabalhar direto pro consumidor. Direto, porque aí o Eric tá morando na Inglaterra, cara, mas ele é fanático pelo time dele, ele vai pagar, vai assistir. Pode estar jogando o Chelsea United, não tá nem aí, mas ele vai querer assistir o dele. Ele vai pagar por isso. Sabe, quantos de nós... Eu mesmo, semana retrasada, eu tava na Áustria, fiquei 2 semanas lá, e doido para assistir a rodada aqui, e não pega, porque aí, tá na área internacional e tal. Imagina quantos caras que gostariam de assistir o time, né, onde quer que ele esteja. Agora, abrir, pelo simples fato de abrir, porque eu tô melhorando o meu campeonato, será que você consegue brigar com Premier League? Será que você consegue brigar com Real Madrid, Barcelona? Eu acho difícil. E é ignorar um pouco o que foi a história da globalização dos clubes europeus, né? Porque primeiro veio a Champions, depois eles começaram a vir, né? Exato. E depois que vieram as ligas. Exato. Vieram primeiro as grandes marcas ali, se a gente for lembrar aqui no Brasil nos anos 2000 ali tinha Milan, tinha e era geralmente quem tinha brasileiro e ganhando, né? Então era um Milan, era um Barcelona por causa do Ronaldinho, depois o Real Madrid com o Galácticos antes, né? Enfim, era isso. Aí depois veio a Champions League estruturada. Exato. Aí veio uma Premier League estruturada e agora está vindo a La Liga. Exato. Se a gente for pensar, ganhando dinheiro mesmo com direito de transmissão. Mundialmente falando, né? E com um fuso horário que é maravilhoso para o mundo inteiro, né? Porque na China vai ser começo de noite, no Brasil vai ser de tarde, e aí vai embora. Né? Não, a Premier League, eles até pela
da situação geográfica, né? E pelo produto, ser um produto espetacular, eles têm tudo para dominar. Até por isso que eu acho que o papel deles seria realmente de ser quase como se fosse os Globetrotters todo mundo vai pagar porque é um show, é um espetáculo. É a aquele NBA negócio. do futebol É a hoje é a NBA do Premier League. futebol, tá lá e tal. Por isso que eu acho assim meio estranha essa questão de querer buscar atletas mais jovens. Isso aí tem que deixa para as outras ligas, né? Você tem cada uma com o seu papel. Mas voltando à nossa conversa aqui, Eric, assim, eu acho difícil falar de direito de transmissão internacional. Sempre se fala nas mesas, Sempre se tá? fala sem ter Mas ideia pô, do que precisamos fala, né? pensar e tal. Tá bom, mas para quem que você vende, né? Tudo tem que ter uma procura para você, né, pensar em mobilizar a oferta. Se não tiver procura, não tem muito porquê. Mas eu acho, assim, de verdade, temos o produto aqui em si, ele tem como melhorar demais, demais. Assim, pensa em gramado, pensa na experiência do torcedor, sabe? A forma com que o clube chega para fazer uma partida, né? Uma partida de Copa do Brasil. Ah, virou folclore, virou, mas cara, chega uma hora que já deu. Não tem mais espaço para folclore. É profissional o negócio. Tem que ter uma situação um pouco mais e pensar na própria organização e a responsabilização da organização desses campeonatos. Então, você quer uma liga? Tá bom. Como é que você faz para gerenciar isso com a CBF? Então, vamos pegar só o brasileiro, vamos dar um nome para ele, você consegue capitalizar o naming right, né, corretamente, etc. E a Copa do Brasil, como é que fica? A Copa do Brasil ela nasceu com uma outra ideia. A Copa do Brasil era uma alternativa, era a mesma coisa que você tinha a Recopa na Europa. Né? O conceito de Copa tem isso. É um campeonato mais democrático, você dá chance. Quase todos os grandes clubes jogavam com uma equipe reserva, uma equipe mista. Por isso que aparecia tanto campeão inusitado com esse negócio. Filipão apareceu numa Copa do Brasil. Né? Acho que 90, 91, 91. se não me engano. 91. Criciúma. O que é a Copa do Brasil hoje? O quanto que se paga em cima da Copa do Brasil, aí você acaba dando uma complexidade maior para um calendário que já é difícil. Então, peraí, vamos negociar, vamos entender o que fica, como é que você faz um ganha-ganha para esse negócio, né? Traz uma liga que seja organizada por esses clubes, tal, deixa a Copa do Brasil eventualmente com a CBF no primeiro momento, entende? E aí você começa a melhorar o calendário, as pessoas vão ter condição de acompanhar e pagar mais. Eu acho que a tendência natural das receitas, ela tende a vir da valorização do produto. E aí, dentro disso, por exemplo, grupos como o City, como o Red Bull, nas reuniões, por exemplo, de Libra, eu estou trazendo um exemplo, independente de estar ou não, eles contribuem para gerar uma pressão positiva para a mudança? A partir das práticas de fora? E para justamente, que nem você falou, ó, a gente sabe que estamos sentados numa mina de ouro. Eles ajudarem a escavar e falar, ó, galera, olha aqui, ó, o ouro está aqui. Sim. E isso contribui, esse movimento contribui à chegada desses grupos para o Brasil? Não de forma voluntária. A gente não coloca isso na mesa de uma forma, olha, faço parte de uma corporação, né? Não, nada disso. Mas no sentido de ajudar o todo, sim. Acho que a gente tem, principalmente eu e o Raul, do Bahia, é interessante, porque a gente tem uma governança muito parecida. Muito parecida. Então, às vezes vem um documento que a gente precisa assinar, é como se fosse um trial, né? Passa para eles, vê se funciona tal, e que aí se funcionar aqui, funciona para a grande maioria. Lá atrás, ainda na época do Thiago Escuro, eu sei que a Red Bull ajudou, falando um pouco de qual foi a experiência na Bundesliga, da Alemanha, tudo. E agora o Bahia com o City também ajuda a entender um pouco o que pode ser uma distração, o que é core, o que você precisa realmente atacar para formar uma liga, quais são os cuidados que você deve ter. Então, é sempre bom você... primeiro que a exceção hoje é o Brasil de não ter liga, né? Então, por que a gente inventaria a roda? Não é mais fácil você pegar o que deu certo na maioria dos países e copiar aqui? Então, acho que esse papel a gente pode ter, né? De tentar trazer exemplos que deram certo, que a gente pode colocar aqui, facilitar algumas curvas de aprendizado, porque não é simples. A gente está querendo, né, recriar a estruturação do futebol brasileiro. E ter essas organizações sempre ajudam, né? Então, no que pode, hoje almocei com o Silvio, né? A gente conversa com uma certa frequência, mesmo informalmente, não é só na reunião. Me liga, mas o que você acha? O que a gente pode buscar e tudo? Para nós é extremamente gratificante, não é obrigatório, é um negócio imposto, mas a gente entende que pode ajudar e se puder a gente quer ajudar.
sem dúvida. E aí, de novo, entra naquela parte da empatia, que eu gosto sempre de colocar, né? Eu tenho hoje um privilégio de ser um cara de pouco tempo no futebol, tenho 2 anos nessa indústria, tenho as ideias que eu trago do consumo, da parte corporativa, e isso às vezes agrega, as pessoas perguntam, mas principalmente pelo fato de eu não ter uma rivalidade com ninguém. Então isso, às vezes quando você tem clubes da mesma região, ou mesmo de uma região mas que tem uma rivalidade aflorada, sempre dificulta, né, o O entendimento, aceite. o aceite, né? E eu tento fazer esse papel de, poxa, como é que a gente consegue... Vamos pensar no Eric, vamos pensar no George, vamos entender o que é comum para os dois. Porque às vezes as duas pessoas estão querendo a mesma coisa, só que só pelo fato, olha, mas minha torcida e tal, cara, eu não tenho esse problema. Eu não tenho esse problema. Se eu fizer alguma coisa de acordo com uma ideia do Palmeiras, minha torcida não vai me criticar. Se eu fizer uma do Corinthians, minha torcida não vai me criticar. Agora, entre eles, sempre tem essa questão. Então, a gente entende esse papel, né, e o Raul também, o Raul, vários anos de McKinsey, um cara, um profissional espetacular. A gente tenta ponderar nesse aspecto. Poxa, vamos pensar no todo, vamos buscar essas melhorias para o todo, né? Eu costumo dizer que em casa que todos trabalham menos, né? Então, cada um puder contribuir de alguma forma, aquele negócio vai se tornar mais fácil para a gente tocar, para a gente conduzir. Você tocou no ponto do Match Day. Como é que tá o projeto para o estádio? Começa a reforma agora, começa em janeiro, é isso? Começa as obras? Dezembro, né, na verdade. A ideia é janeiro, É. depende bastante da finalização do estádio temporário, que a gente está ajustando, está deixando em condições de receber os jogos que a gente quer mandar no ano que vem. Finalmente consegui aprovar o plano lá na matriz e tudo, mas a ideia é que comece no ano que vem, né? Como a gente está inserido numa área muito residencial, toda a parte de demolição ela vai ser um pouco mais demorada que se tivesse numa área descampada, uma área mais erma, assim, mas está dentro do esperado, né? Então a gente está colocando aí uns 4 anos mais ou menos de obra, mas óbvio tentando surpreender para melhor, mas sabendo que esse primeiro estágio, que é o estágio de demolição, até porque a gente quer fazer uma reciclagem de tudo que for demolido ali, e isso você tem que observar certos preceitos do processo de demolição para você poder reciclar. Eu não tenho pressa, eu quero que seja bem feito e num custo bastante razoável. Esse é o mais importante quando se pensa em futebol profissional, né? Acho que essa é a nossa contribuição para o futebol, né? Quando você consegue fazer as coisas no orçamento, no prazo e de uma forma razoável, acho que isso que fica como contribuição. E qual o impacto que o estádio traz para o negócio? Uma vez eu estava conversando com, inclusive, um CEO da LFU, né? Que tem tanto um estádio quanto um centro de treinamento interessante. E eu falei, por que hoje, né? Passada a história, você já está com as coisas prontas. O que te levaria a crer que era melhor investir no estádio ou num CT se você pudesse escolher? E ele me fez uma analogia super interessante. Ele falou, André, ninguém paga um prato num restaurante pela forma com que a cozinha é organizada. Eles pagam pela forma com que você expõe no salão. Então, o salão é o que tá vestindo aquele prato. Então, você paga pelo ambiente, pela forma, a decoração, etc, etc. No nosso caso, o produto final é a partida de futebol. E o nosso restaurante, né? Você tem o CT como cozinha e o salão vai ser o estádio. Ele tende a valorizar o todo. Ele tende a valorizar a instituição, o atleta, os parceiros que estarão lá, o fã que vai estar sendo acolhido ali de uma forma extremamente profissional e de uma forma mais adequada ao que a gente espera, né, nos dias de hoje. Eu não posso negar que hoje o nosso estádio é o mais antigo e o menor da Série A. Então eu acho que a cidade e a torcida merece alguma coisa que seja, né, equiparado ao que a gente quer buscar para o clube, né? Então eu acho que em todos os âmbitos, né? Para a cidade vai ser um negócio espetacular, porque tende a se tornar um atrativo turístico também, por que não? Porque é uma arena e a arena sempre traz a curiosidade, mesmo não sendo torcedor, ele vai querer buscar aquilo como uma forma de lazer. Deve desenvolver mais algumas outras coisas no entorno do estádio, de novo, apesar de ser uma área residencial e tudo. E acho que para o clube isso vai ter aquela conotação de evolução. Então, você tem uma parte intangível
que ela é tão ou mais importante do que a parte tangível. Porque a parte tangível, eu vou te falar, assim, eu estou com um plano conservador de evolução desse estádio. Até porque, de novo, repetindo, é um negócio de longo prazo. Eu não espero ter ele sold out no primeiro ano. Eu quero construir uma base que seja muito mais sustentável nesse aspecto. Agora, tem aspectos intangíveis que eles são imediatos. Eles são imediatos. Você abre uma arena, você batiza essa arena. De imediato, a TV já começa a falar o nome da sua arena, da sua marca. Aí você começa a abrir, expandir o impacto desse negócio. Então, meu negócio de bebidas vai ser beneficiado em relação a isso. Então, você começa a ter... eu dou para vocês o exemplo do CT. Para que você abriu o CT? Poxa, eu abri o CT para formar da melhor maneira os meus atletas, para desenvolver os atletas formados, né, que são os profissionais, da melhor maneira para a partida de futebol. Qual que é o efeito indireto disso? Eu tenho, pelo menos, por semana, 2 requisições de visita lá. E eu invisto meu tempo nisso, porque eu acho que é importante, porque você está expandindo a marca do clube do âmbito institucional. Então, você recebe visitantes internos, visitantes externos, visitantes que estão começando, visitantes que estão super estabelecidos, que têm muita grana para investir, mas quer pegar uma inspiração para aquilo. E, assim, são conversas de 1 ou 2 horas, depende do nível de interesse dos caras, mas você sempre aprende alguma coisa. Nosso CT tem 7, 8 meses de inauguração. Então você conversa com alguém que está nesse mercado há 15, 20 anos, fala, mas isso daqui pode ser uma ideia, eu posso pensar nesse negócio. Só que o intangível disso, o que é? Institucionalmente, Tua marca vai... minha marca vai expandindo. E aí eu volto naquele negócio que eu falei para vocês do clube na Europa, né? Estatisticamente, eu vivo de atrair talentos. Se eu sou gestor esportivo de um clube no Equador, na Espanha, preciso desenvolver, ou preciso de um parceiro, quem que eu vou procurar? Pois eu já vi a estrutura dos caras. Eu vi o quão sério eles estão levando esse projeto. Então, é quase como uma consequência que esse halo effect, essa questão de amplitude da questão institucional, ela traga frutos para nós no médio e longo prazo. Sem dúvidas, sem dúvidas. E é interessante, porque mesmo não sendo do esportivo, normalmente eu que recebo as pessoas. Mesmo quando vem, eu passo lá na área, mostro o treinador, mostro o Diego, converso com eles e tal. Invariavelmente, passa 2, 3, 4 semanas, essa pessoa já me procura para indicar alguém. Aí eu pego o repasso pro Diego, o Diego dá uma olhada, ou pro scout, etc. Porque o cara sente, fala, caramba, isso aqui é sério. Isso é assustadoramente sério, assim, não tem como dar errado. Eles estão investindo em alguma coisa para vários anos. Então, o estádio vai nessa esteira também. Acho que o estádio começa a mostrar, expandir, ir além. Por que um cara que vem do Rio, que ama o futebol, que está em São Paulo para fazer turismo, por que não pode pegar um carro e dar um pulo de 1 hora lá para visitar mais um estádio? Eu estava com meu filho nessa viagem de férias que eu fui, todo estádio que tinha na Redondeza eu queria visitar, pô, tirar uma foto, tá bom. Faz parte, né? O futebol tem essa questão da atratividade turística e tal. Então, eu acho que o estádio tem tudo para praticar todas as caixinhas aí de necessidades que a gente tem hoje no clube. Você viu que a voz não se altera, Não se né? altera. Não se altera. E aí a minha pergunta para ele: os cabelos brancos já vêm desde o mundo corporativo ou foi agora nesses 2 anos de futebol? Eu acho que vieram mais nos últimos 2 anos. Eu acho que vieram mais nos últimos 2 anos. É que, assim, né, a decisão de vir para cá, ela foi, no âmbito pessoal, bastante importante para mim. Eu estava num projeto totalmente diferente, estava no meio de um processo de expatriação, quando apareceu a oportunidade de vir para cá. E para quem ama futebol, como eu amo, e vive esse negócio intensamente, né, desde de 1980, e entendendo que o futebol tem todo esse poderio, entendendo o que a Red Bull está pensando em fazer, eu não podia escolher um negócio melhor. Só que quanto mais intimamente conectado com o projeto, com o processo, mais o seu lado humano está indo junto com aquilo, né? E o futebol é isso que nós estamos vivendo agora. Uma hora você está ganhando de 4-0 do Flamengo em casa, e uma outra hora você não consegue, enfim, abrir 3 pontos da área da zona de rebaixamento. E faz parte, E eu também tive que me colocar num processo de aprendizado importante. Porque nem tudo que você aprende no mundo corporativo, você Vai consegue... E o Thiago foi chave para mim, né, nessa chegada. Porque o Thiago veio também de uma área
corporativa. Ele já tinha que lidar, na época do Pão de Açúcar, né, com essa questão. E a gente tinha uma sintonia muito bacana, e eu sou muito grato para ele, que teve muita coisa que eu falava assim, Tiago, eu tô pensando em tal coisa. Opa, cuidado, cara. E é tão óbvio. Só assim, não, mas isso no corporativo funciona, mas, cara, não faz isso aqui, porque aqui você vai ter essa ação colateral. Contrária. Então tá. Então, entenda, né, de que maneira você... E eu me doei muito para esse negócio. Então, eu vou fazer 2 anos agora, parece que faz 20 que eu tô aqui. Tamanha é a conexão pessoal com o projeto, com a ideia, e agora com a questão da Libra, também com o futebol como um todo, né? Porque, A chance de mudar, né? assim, para quem acompanha o futebol há mais tempo, se você lembrar das desclassificações do Brasil em Copas do Mundo, todo domingo, ou toda quarta-feira que você era desclassificado você tinha um programa, mesa redonda à noite, né? E todos os canais falavam o seguinte, a única saída pro futebol brasileiro é a profissionalização. Tô falando besteira, Eric? Não. Né? Todo mundo falava a mesma coisa. Não, mas ó, aí eu tô te falando desde de 86 até o 7-1. Ah, quem que não usou aquele jargão? Não, mas o 7-1 começou lá, né? Quando eles começaram na liga, tá bom, cara. Mas quando é que você sai da narrativa? Quando é que você sai, né? E começa a ir para a prática? Quando é que você começa a criticar o que não é profissional de fato, na acepção da palavra, e fala, pô, isso tá errado, e eu preciso mostrar, fazer o errado parecer errado. E às vezes aqui no Brasil, o errado é aceito, porque, mas é assim. Não, não é assim, cara, não pode ser assim. Então, a minha crença é de que você se doando, você se dedicando e trazendo as pessoas para esse âmbito, eu acho que o futebol tem chance, cara. O mais difícil que é ter o público, o consumo, a gente já tem. Com números abissais, assim, um negócio absurdo, assim. Acho que a Espanha venderia a La Liga para ter o público que a gente tem aqui para consumir, entendeu? Então eu me dou de corpo e alma para esse negócio, de corpo e alma. Viajo com o time, vou em todos os jogos fora. Eu tenho que viver e tenho que mostrar também que pro esportivo que o administrativo tá junto. Pro atleta olhar e falar assim, não, o cara tá aqui, ele não tá aqui só na boa, ele tá aqui, né, naquela viagem mais longa, aquela viagem de ônibus e tal. Numa organização pequena como a nossa, isso faz muita diferença. Porque numa organização pequena, você não pode se dar o luxo de perder um recurso. Você não pode ter um recurso menos motivado do que o outro. Semana retrasada, começo do mês passado, um cara me perguntou, André, você é o primeiro CEO que eu vejo trabalhando de camiseta, de treino, e sabe por quê? A sua indumentária, a sua vestimenta é a primeira coisa que te afasta ou te aproxima das pessoas. Se você tem 300 e poucos funcionários, você tem que contar com todos eles. Então o cara da rouparia, ele não pode ter o mínimo receio de vir te dar um abraço, de falar bom dia pra você porque você tá vestindo uma gravata, então não pode. E já aconteceu comigo, hein? Já aconteceu comigo. Teve um dia que eu tinha uma reunião, não sei se era na federação, era na Libra, e o Thiago veio nos visitar, agora nas férias da Europa e tal, eu passei lá para dar um abraço nele, antes de vir, eu já estava vestido, né, a caráter, como hoje, né, numa reunião oficial e tal. E aí eu estava conversando com eles, os atletas começaram a sair do treino, né, e geralmente os caras vêm, me cumprimentam, abraçam, perguntam como é que estão as coisas, eu não vou nem te cumprimentar, pra você tá aí, tá? Pra você ter uma ideia. Sim, Como é que é fácil. Então eu entrei de cabeça nesse negócio, e óbvio que os cabelos brancos, eles vêm... Porque não é fácil, né? Não é uma situação fácil. É apaixonante, mas não é fácil. Mas ao mesmo tempo é bom, você pode trabalhar de camiseta, tudo mais, né? Sempre tem um lado que Sempre tem. você... Mas se o Eric for me visitar lá, eu vou não, faz favor. Ó, eu já tô elegante. Não, aqui a gente, ó... Outro dia a gente recebeu um convite na máquina. Minimalista, boa. O meu repórter brincou que recebeu um convite na máquina que tinha um dress code. Eu falei, cara, se você quiser ir, pode ir. Aí eu brinquei com ele, falei que eu não tenho outra coisa a não ser calça jeans. Óbvio que não é verdade, mas eu não podia perder a piada, né? No fim é isso. Eu sempre falo que é melhor. Ô, George, estamos enrolando pra caramba. Hoje a gente estourou todos os tempos, né? Que o papo tá muito bom. Também, né? 1h20 já. Espetacular, espetacular. Agora eu quero ver se ele A minha hora extra é baixa, tá? Se vocês quiserem continuar, não tem problema. Né? Não, o problema é o estúdio. Não, a gente faz um repeteco, então. Boa. É mais Boa. fácil. Momento, George. Chegou a hora dele. Vá. Qual foi o maior ensinamento que o seu mestre Messias te deu, seja em um treinamento ou em uma competição, para algo que você fez, ou uma atitude que você tomou,
e que fugia, digamos assim, os mandamentos do judô. E ele te chamou, e você levou isso para a sua vida. Eu acho que a paciência. A paciência. Ela é uma forma de você respeitar situações, respeitar pessoas que pensam de forma diferente. Essa brincadeira que você fez com a minha voz, todo mundo faz, porque eu sou incapaz de variar o tom, e acho que as pessoas têm que serem hábeis o suficiente de se fazerem entendidas sem necessidade de gritar ou de respeitar uma pessoa. Então, o judô, principalmente quando você é mais magro, como eu sempre fui, você tem que ter a inteligência de usar a força do seu oponente contra ele. Por isso que se chama arte suave, né? Tem uma certa lógica em torno disso, né? Mas no começo, quando você tá cheio de energia, você tem ali seus 9, 10 anos, você quer derrubar o cara a qualquer custo. E toda hora que você tenta derrubar o cara a qualquer custo, você cai. Porque ele sabe mais que você. Então ele usa a sua força para te derrubar. E o Messias sempre falava isso pra mim, cara, você tem que ter paciência, você tem que saber usar na hora certa, você tem que ter calma para obter as coisas, né? E ele falava, né, o combate, ele tem um tempo justamente para isso. Você tem que explorar cada momento do combate para você chegar no final e conseguir ganhar. E o torneio, que são vários combates, mais ainda. Então você tem que ter paciência para as coisas. E toda vez, eu fiquei com ele dos 9 aos 17. E aí na adolescência eu pensei que já era inteligente o bastante para sair da saia dele e querer me virar na vida. Mas ele pegou esse primeiro momento meu e falava muito disso, cara. Assim, todo mundo chega aqui afoito. E ter paciência, ter calma, esperar que as coisas vão se encaixar de alguma maneira, acho que foi o maior ensinamento que ele me deu, assim. E posso dizer que funciona até hoje. Funciona até hoje. Assim, você tem que ter calma, as coisas elas vão se encaixar, você não pode esperar que as coisas aconteçam por osmose. Você tem que mobilizar. Agora, mobilizar não significa atropelar processo, não significa passar por cima das pessoas, desrespeitar o próximo, né? Acho que a paciência, ela te dá essa virtude de você poder entender que você ter duas mulheres grávidas não vão te trazer um bebê em 4 meses e meio. Fechou o podcast. Essa foi sensacional. Fechou. Já chama aí as Você redes ter sociais. duas mulheres grávidas não significa que terá Trazer um bebê em 4 meses e meio. Pô, e dá pra gente levar isso pra Libra e LFU, né? Eu pensei que o momento Jorge seria alguma piada com o meu cabelo, mas ele deixou passar. Já tinha falado antes. A gente não tem a menor propriedade capilar pra falar. Cara. Não. Porque se eu tivesse ainda um Peraí. topete na minha vida, cara, eu menos ainda. meu Deus do céu, isso é só inveja, viu? Só inveja. Mestre Messias. Mostrou-se um mestre da paciência também, porque hoje acho que a gente estourou todos os nossos horários. A gente sempre fala que é 1 hora no máximo, mas papo fantástico, André. Pô, mas essa analogia que ele fez agora vale pra LFU Não, eu e tô Libra. Sensacional. Você aguarda agora, essa reunião interna, toda vez ele vai Ele vai soltar. falar isso daí. Todas as vezes ele vai soltar essa. O Bettini tá ali, ele pode falar que eu tenho muito mais, né, Bettini? Eu não vou colocar todas aqui, que senão a gente vai ter mais 1h30. Faz um podcast depois você e o George, tá? Eu tô fora, eu só tô fora rindo. Eu e o Bettini ficamos rindo lá de Não, fora. mas nós três, você topa um repeteco, né? Claro, quando quiser. É um prazer estar aqui com vocês, de verdade. Bacana. Tudo bem. Quer dizer, então, que hoje a gente tem mais um, agora do lado da Libra, falando que tá mais perto. Sim. O discurso tá afinado, pelo menos o discurso tá indo para um caminho. Mas falando muito de gestão, de multiclubes. Arena. Formação de atletas. Formação de atleta, busca por novas marca. receitas, reputação de marca, construção de marca, enfim. Aula do começo ao fim, 1h20 de aula, porque os outros 3 minutos e meio eu e o George falamos muita bobagem. Pra variar. Mas tirando isso, André Rocha, CEO do Red Bull Bragantino, obrigadão, André. Obrigado a vocês pelo convite. Valeu, diariamente, maquinadoesporte.com.br. Nas redes sociais é o @maquinaesporte. Aqui no Maquinistas, até a semana que vem. Tchau. Tchau.